Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos hoje pra cima, porque o São Paulo Futebol Clube nos encheu de orgulho. Não existe nada hoje mais gostoso que torcer pra esse time do São Paulo. Dorival Júnior, muito obrigado. Eu quero falar de algumas coisas, como por exemplo essa entrevista do Nestor, que foi bastante complicado. Complicação no peito ali, essa entrevista do Nestor que ele deu, e também algumas questões sobre o Dorival, falando de reforços ainda, vai ser bem interessante, vem comigo, vamos falar de tudo do São Paulo. E ó, quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet, que é uma casa de bookmaker top, das que é gigantesca, e você consegue dar os seus palpites de futebol ali, e acertando você fatura aquela tão sonhada renda extra, não é verdade? Na PagBet, você, por exemplo, se você quiser usar a PagBet, você tem um suporte humanizado de 24 horas, o que é muito legal. E na PagBet você consegue também, além dos jogos do futebol, você tem como fazer sua retirada dos valores depositados a qualquer momento. Então é muito legal, você tá no meio do jogo ali, quero fazer a retirada e tal, no PagBet é muito bom. E você também joga no Aviator, sabe o Aviator, um aviãozinho que vai subindo? Se você parar quando ele estiver subindo, ele não explodiu, você já ganhou. Se ele explodir sem você parar, aí você perde. Para maior de 18 anos, tá? E está no primeiro comentário fixado o link para você entrar na PagBet e começar a se divertir. Na PagBet é o seguinte, amigão. Acertou, tá pago. Beleza? Valeu, PagBet, tamo junto. Deixa um likeinho pra dar uma moral, dá um like pra dar uma moral no vídeo, engrandeça esse vídeo, dá uma força nesse like e se inscreva aqui no canal, você que não tá inscrito ainda. Ontem, obrigado por todo mundo que participou da live, foi top. O São Paulo, ele pegou o Vasco no Morumbi e o Vasco ousou chegar no Morumbi e fazer aquele segundo gol, né? São Paulo, quando começa, faz 2-0, toma 2-1, quando fica o jogo na mão do São Paulo teve que fazer algumas trocas ali, aí o Vasco empatou. Quando ele empatou, amigão, aí era contra-ataque rápido, era triangulação veloz. O São Paulo parecia aquela Alemanha que bateu no Brasil de 7-1, time com jogadores não tão velozes assim, não tá mais comigo, não tá mais comigo, o gol do São Paulo. E aí foi 4-2, mas a verdade é que o primeiro gol foi uma falha de marcação ali, talvez do Caio Paulista, talvez do Luan, foi uma falha de marcação que o atacante do Vasco foi muito feliz e fez o gol. E no segundo gol, a falha de marcação, Rafinha, um corredor e o Diego Costa vacilado ali dormindo. A verdade é que o Caleri perdeu um gol feito e que o Luciano colocou a bola pra ele ali. Nós tivemos alguns lances, aquele chutaço do Pablo Maia. O São Paulo poderia ter ganhado tranquilamente de 5-0, que teria sido normal. Aquele time que iria brigar pra não cair, vamos lutar por esses 45 pontos, pelo amor de Deus. Era um time que poderia ter ganhado do Vasco agora de 5-0. E se o Dorival tivesse assumido o São Paulo antes de começar o Brasileiro, pelo menos naquela eliminação pro Água Santa, hoje o São Paulo poderia ser o líder isolado do campeonato. E inclusive, se não tivesse sido garfadão ali pelo Corinthians na Arena Garfo, Arena Garfada, se o São Paulo não tivesse sido garfado ali por aquele árbitrozinho, São Paulo estaria brigando a liderança do Brasileirão. Se não bastasse, está classificado na Copa do Brasil. Se não bastasse, vai se classificar na Sul-Americana. Tem um calendário dificílimo, mas o Dorival colocando esse time com uma maestria em campo, uma defesa excelente, um sistema de jogo muito bom e um contra-ataque. Há quanto tempo o São Paulo não tem um contra-ataque? Não é aquele tic-tac burrão atrás. É um tum-tum-tum, não tá mais comigo, não foi nada, nem me viu, passou pra cá, toma e ligou. É gol do Juan, é golaço de placa do Rodrigo Nestor, temos gol do Caleri voltando, disputando com defesa ali. Maravilhoso, São Paulo, parabéns. Primeiro ponto que eu quero trazer para esse vídeo aqui, enquanto análise agora diferente, é o fator Léo Pelé. O Caleri faz o gol em cima do Léo Pelé. O Nestor entra e faz aquele gol de placa pelo lugar ali que deveria ser o Léo Pelé na zaga. O Beraldo faz o gol ali praticamente em cima do Léo Pelé. E depois uma triangulação que a bola vem para fazer o gol do Juan. O quarto, ela vem por uma área do Vasco totalmente espaçada. O Barbieri, na minha opinião, técnico péssimo, tá? Péssimo. Eu não gosto do trabalho do Barbieri e acho que ele é um dos técnicos mais frágeis que tem por aí no Brasil. Mas
nós temos que também ressaltar que o zagueiro dele é o Léo Pelé. O São Paulo tomou gols assim por anos e anos, quando o Léo foi zagueiro. Não tô aqui culpando somente o Léo. Tô dizendo que quando o São Paulo pega o Lautaro Dias do Del Valle, o São Paulo toma esse tipo de gol envolvente, onde parece que o Lautaro e o Sornosa são Vinícius Júnior e Benzema, são De Bruyne e Haaland, não parece? Não parecia o Sornosa e o Lautaro Dias do Del Valle contra o Léo Pelé, ali eles não pareciam o Haaland e o De Bruyne? É isso que acontece quando você coloca lateral na zaga, e o Ferrarese estava no banco naquele jogo. Então, nós temos aí hoje um zagueiro na zaga, 2 zagueiros na zaga, e o Vasco tá sofrendo o que nós sofremos. E triste é ver que alguns técnicos não enxergam isso, que o Léo Pelé não é zagueiro, né? Ainda bem pro São Paulo. Quero destacar aqui a partida agora de Rodrigo Nestor, que tem sido bastante criticado por grandíssima parte da torcida e também por mim. Então, o que acontece? Vamos ser justos aqui agora. O Rodrigo Nestor, ele fez uma partida impecável. Eu tô aqui dizendo pra vocês que o Nestor agora é o meia ideal pro São Paulo, que não tô dizendo ainda. Tô dizendo que o Rodrigo Nestor fez uma partida impecável. Luciano, que vinha mal pra caramba, fez uma partida inacreditável contra o Vasco. Tudo deu super certo. Então essa partida pode enganar o diagnóstico para os próximos jogos. Claro que pode. Só que vamos agora falar do presente. O Nestor, ele cresceu de produção, fazendo esse gol e dando uma entrevista coletiva na qual ele vira e fala: eu tenho somente amor pelo São Paulo e por essa torcida do São Paulo. Pouca gente sabe o que eu passei. De mim espera-se muito porque são 150 jogos e eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar, eu quero fazer por merecer. Por que eu tô enfatizando? Olha pra mim aqui, olha aqui. O cara, até então, tem aquela figura do mimado, do nojentinho, do que se acha o De Bruyne e se acha o Iniesta. Só que nessa entrevista, ele demonstra que não tem nada disso, que não acha nada. Dependente de gostar do futebol ou não do Rodrigo Nestor, nós temos que, talvez, tirar a figura de alguém mimado, tirar a figura de alguém que tá ali se achando pra caramba. Tá? Vamos tentar tirar essa figura. Agora, falar de Rodrigo Nestor com a titularidade de São Paulo, aí é outra conversa. Ele merece a titularidade? Não sei, talvez. O Rato vem bem? O Alisson joga futebol? Não joga, né? Aí você pega o Michel Araújo, por que tá no banco? Foi no banco do Fluminense, tá no banco do São Paulo, me parece um jogador um pouco mais técnico. A verdade é que quando o Dorival Júnior fala que o Nestor, ele consegue se adaptar a várias funções, ele consegue mesmo, isso sempre foi claro. A dificuldade é imaginar, é identificar essa qualidade toda em algumas funções que ele joga. Só que tirar aquele ar de arrogância, aquele ar de moleque petulante, aquele ar de cara que se acha acima dos outros, eu acho que é um plus gigantesco para falar do Nestor. Então essa entrevista, ela me coloca assim para pensar, será que ele acha que ele é arrogante, que ele é malandrão, que ele acha que ele é o melhor do que os outros? Ou será que é mais um menino tentando sua posição ali no São Paulo e que com essa mentalidade de que no São Paulo o caldeirão ferve e que ele precisa melhorar mais e mais e que a torcida espera muito dele porque ele já fez 150 jogos com a camisa do São Paulo e entregou muito pouco, aí eu acho que muda de figura totalmente o cenário. Eu acho que agora ele merece um pouco mais de apoio. Eu acho que agora nós temos que cobrar, com certeza. Tem que jogar mais do que ele joga. Só que nós podemos esperar agora um menino que sabe de algumas limitações e da necessidade de melhorar a cada dia. Então eu tô bastante feliz com essa entrevista não foi coletiva, foi uma entrevista na zona mista ali. Tô bastante feliz com a entrevista do Nestor. Se ele pensa isso, eu não sei. Se ele foi assessorado para falar assim, eu não sei. Mas que foi uma entrevista, um divisor de águas, foi. É importante falar também do Beraldo, né? Antes de entrar no assunto do Dorival mesmo, rapidinho. Mas o Beraldo, ele é muito fora da curva, né, cara? E aí ele foi condecorado com um gol. Os 2 gols que o São Paulo sofreu, o Beraldo estava longe do lance. Não era a dele ali. O Pedro Raul totalmente neutralizado. O Diego Costa voltou de contusão irreconhecível. Voltou com insegurança, mal posicionado. Parecendo aquele Diego Costa que começou no São Paulo e foi muito vaiado. Não aquele Diego Costa que depois da volta melhorou pra caramba, se mostrou um bom zagueiro. Esse Diego Costa agora, ele está inseguro e mal. E o Beraldo, ele segue impecável.
impecável. Um futebol assustadoramente bom, que o São Paulo vai ter que pedalar muito pra segurar esse cara agora nessa próxima janela, se quiser segurar. E acho que vale também ressaltar o Caio Paulista, né? O São Paulo, assim que voltar com o Wellington, talvez nem precise de buscar a lateral. Muito mal com o Rogério Ceni. Um lateral aparentemente muito bom com o Dorival. O Dorival fez crescer o futebol do Rafinha e também do Caio Paulista. Então é para São Paulinos sonharem muito com voos maiores, sabe? Guinadas. Buscar o topo da montanha, o cume lá do Everest, porque dá pra ir buscar. Se o Rafinha e o Caio Paulista cresceram como cresceram, nós temos claro na nossa mente que Igor Vinícius e o Wellington são os titulares da posição. Nós estamos vendo um Pablo Maia se mostrar um baita jogador importante. Nós estamos vendo um Gabriel Neves resgatado do terror, do limbo. Nós estamos vendo um Nestor resgatado de um limbo. Nós estamos vendo o Marcos Paulo resgatado de um limbo. Estamos vendo o Luciano resgatado de um limbo e o Caleri que volta a fazer gols num Morumbi com 60 mil pessoas, irmão. 60 mil, aquilo é um caldeirão. Não tem time que consiga colocar time reserva se você tiver com 60 mil pessoas na sua casa. Ali é força máxima, é uma vitória praticamente garantida. Então o São Paulo, que foi garfado contra o Corinthians, hoje era pra brigar liderança do Campeonato Brasileiro. Se tivesse trocado de técnico depois do Água Santa e tivesse aquela intertemporada pro Dorival, já estaria brigando sim pelo título brasileiro. Dorival Júnior, trabalho com elenco incrível, dos jogadores dando risada no canto, jogadores ali importantes pro São Paulo, sendo importantes pro São Paulo de fato, e não, o Caleri tá aqui, o Caleri ajuda a gente, Não, porque não entendeu o esquema de jogo, não entendeu o sistema. O Dorival Júnior deu uma entrevista bastante inteligente, falando de pedido de reforços e que esse reforço que vai chegar no São Paulo serão caras pontuais, mas que ele vai usar bastante a base. Quando ele fala de reforços, claramente ele tá falando de um meia, claramente ele fala de um lateral esquerdo, abertamente fala de um ponta direita, que está faltando sim pro São Paulo. Em contrapartida, o Dorival fala que ele e a equipe dele, ele fala, nós, deve ser o filho dele, ele próprio, a equipe de trabalho do Dorival Júnior, ele fala abertamente, ele fala assim, ó, precisamos urgente ver os meninos o quanto antes da base, porque nós temos que entender o que eles fazem para nos adaptarmos ao estilo deles. Nós, comissão técnica, temos que nos adaptar ao estilo dos meninos. Então a comissão técnica do São Paulo não tá virando pra você aí, São Paulino, ou pra você, Júlio Casares, e Belmonte, Muricy, Rui Costa, e falando, o Patrick não entendeu o meu esquema de jogo. O Galopo não entendeu o meu sistema aqui. O Gabriel Neves não entende o sistema de jogo. O Marcos Paulo não entende o sistema de jogo. O fulano não entende o sistema de jogo. Não tem essa. O Dorival tem que entender o sistema de jogo dos jogadores e colocar isso em prática. Ele tem que entender o que ele tem nas mãos e usar os jogadores da melhor maneira. Tem diferença por esse trabalho aí do que nós estávamos passando? Ah, Juba, só trocar o técnico vai adiantar? Acho que sim. Acho que sim.